Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira, 7 de dezembro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Marcos e a falsa Marieta se conhecem na casa de Jeremias. Jeremias diz que essa é a sobrinha dele, Marieta. Ela diz que vai tomar um banho e pede licença. Marcos fica olhando para ela. Fausto nota o clima entre Marcos e a falsa Marieta e fica olhando para ele com raiva. Marcos diz para Jeremias que a palavra-chave para quem lida com um corte de gado é a tecnologia. Jeremias diz que essa foi a coisa mais sensata que ele falou até agora. Fausto diz que esse é o segredo de Jeremias, tecnologia. Jeremias diz para eles acabarem com essa conversa fiada e convida Marcos para ele ver a última ordenha do dia e também para ver o trabalho que dá para produzir o leite tipo A. Fausto pergunta se ele pode ficar. Jeremias diz que ele pode, se ele não tiver outra coisa melhor para fazer na vida. Marcos sai com Jeremias e Fausto diz: não estou gostando nada disso. A falsa Marieta fica pensando em Marcos. Jeremias mostra para Marcos os negócios dele com as vacas e diz que são ordenhadas por dia 2.000 vacas e que dão para ele por dia 40.000 litros de leite. Fausto diz para a falsa Marieta que o tio dela está dando mais atenção para Marcos do que ele esperava. E ela pergunta o que tem isso. Fausto diz que Jeremias deve ter ficado impressionado com ele, como você. Ela pergunta quem disse que ela ficou impressionada. Do jeito como vocês se olhavam, ela sorri e diz que ele está vendo coisas. Eu não sei de onde saiu aquele sujeitinho, mas eu não estou gostando nada dessa história. Ela pergunta se ele tem alguma notícia de Olegário. E Fausto fica em choque com a pergunta dela e diz não. Mas você está preocupada com ele? Eu não sei porquê, mas eu acho que a gente fez uma grande bobagem fazendo meu tio demitir aquele homem. Fausto diz que bobagem seria se o Olegário ficasse lá jogando o povo contra ela. Ela diz que eles deveriam ter tentado trazer ele para o lado deles. Você tá maluca? Nem o cão de guarda é tão fiel ao dono como ele ao seu tio. Ela diz que é por isso também que ela está preocupada com esse sumiço. A gente não sabe o que ele está pensando, o que ele pode fazer. Fausto manda ela deixar isso com ele. E ela diz que ela quer falar com o Olegário. Fausto diz: falar como? Eu acho que ainda dá tempo de remediar esse mal feito. Ele diz que ela está ficando maluca e ela diz que nunca esteve tão lúcida. Fausto torna a procurar o Olegário, mas não encontra. Jeremias oferece estadia para Marcos para amanhã ele mostrar o resto das coisas para ele. Marcos diz que ele gostaria muito. Rafaela pergunta onde ele está hospedado e Marcos diz que está no hotel da cidade. Jeremias pergunta para ela onde Fausto foi porque ele ficou de esperar ele. Ele cansou de esperar, ele não achou que o senhor ia dar tanta atenção para o Marcos. Marcos fica olhando para ela. Jeremias diz que ele sabe para quem ele dá a atenção dele. Marcos diz que ele não queria tomar muito tempo dele. Então, nesse caso, para poupar o meu tempo, eu lhe convido para dormir aqui essa noite. Assim, amanhã cedo a gente pode sair para me lhe mostrar o resto da fazenda. Marcos olha para Marieta e diz que ele não sabe se deve. Jeremias manda Judite arrumar o quarto de hóspedes para Marcos. Lia pede perdão ao pai e diz que ela foi atrás da mãe dela, na esperança de... Bruno diz que ela não deveria ter feito uma coisa dessas. É que eu pensei que você queria. Deixa sua mãe viver a vida dela. Eu pensei que o senhor... Eu estou cuidando da minha vida. Então quer dizer que não tem mais jeito, não é mesmo? Bruno diz que daqui pra frente ele só tá querendo saber quantos bois a mãe dela vai querer para deixar ele em paz. Que isso, pai? E Bruno diz que isso é o que ele está dizendo para ela, que daqui para frente a vida deles dois é só saber quantos bois a mãe dela vai querer para ele se livrar dela. Lia pergunta quantos bois ele está disposto a pagar pela liberdade dele. Bruno diz que quando chegar essa hora ele vai discutir isso com a mãe dela e não com ela. Lia pergunta por quê, e Bruno diz que ele não quer discutir isso com ela, e ele também está muito preocupado com o irmão dela, que foi lá para o sul de Minas Gerais atrás de não sei o que. Dimas se mete e diz que Marcos foi atrás do que era dele. Lia pergunta para Dimas do que ele está falando. Dimas diz: nada, eu não falei nada, escapou. Lurdinha diz que Marcos só pode ter ido atrás de algum rabo de saia. Júlia manda ela calar a boca. Bruno pergunta para Lurdinha do que ela está falando e ela diz: nada, patrão. Lia pergunta que história é essa de sul de Minas, o que o meu irmão foi fazer lá.
Dimas torna a dizer buscar o que era dele. Foi só o que ele disse. Bruno diz que isso não faz sentido. Jeremias pergunta para Marcos se depois do que ele viu, se ele ainda se sente animado com esse negócio. Marcos diz que ele não sabe se ele tem cacife para um negócio desses, mesmo que ele vendesse todas as vacas e as fazendas dele. Jeremias diz que nesse caso é melhor ele pensar bem. Marcos diz que ele está pensando. Jeremias diz que a criação de gado de corte também pode dar certo, desde que se faça as coisas direito. Marcos diz: meu pai faz, quer dizer, fazia. A minha luta agora é tocar os negócios dele. Jeremias pergunta se ele é casado e Marcos diz que não, ele não parou para pensar nisso ainda. Jeremias diz que sempre há hora para tudo. Marcos diz: eu imagino que sim. Jeremias diz para Marcos que ele não sabe porquê, mas ele gostou muito dele. Marcos fica olhando para ele. Leia diz para Ralph que ela fica morrendo de medo de alguém ver eles e que se o marido dela descobrir alguma coisa vai estragar todos os planos dela. Ralph joga na cara dela que o marido dela não está nem aí para ela e para ela tirar isso da cabeça dela. Leia diz: ele deve estar lá preocupado com os bois dele. Ralph pergunta para Leia se ela tem algum dinheiro porque ele esqueceu o talão de cheques dele. Ela manda ele usar o cartão que ela deu para ele. Aquele cartão já era. Antes de eu vir para cá, eu tentei sacar um, mas a máquina vomitava de volta. O rei do gado deve ter bloqueado. Leia diz que ela havia se esquecido disso. Ela dá o dinheiro para ele escondido, mas o detetive está vendo tudo. Ele aponta uma câmera para eles escondido e começa a bater fotos deles. Lia tenta defender Leia para Bruno, dizendo que ela está levando uma vida de solidão na parte hotel de São Paulo e que a vida dela se resume de dia dormir e de noite jogar bingo. Bruno diz: bingo, é? E Lia diz: bingo. E que para ter certeza disso, ela foi atrás dela e constatou que era verdade. Bruno pergunta para Lia por que ela foi atrás da mãe dela. E Lia diz que ela estava desconfiada que ela pudesse ter alguém. Bruno pergunta se Leia tem. E ela diz: eu acho que não. Então você estava preocupada que a sua mãe pudesse estar colocando chifre no seu pai. Lia diz: estava, pai, eu amo demais o senhor para aceitar que ela fizesse uma coisa dessas. Ele pede para ela não se preocupar mais com isso, porque ele já tem consciência que o casamento dele com Leia acabou. A nossa casa está desmoronando, pai. Bruno diz que não está, não. E Lia pergunta onde é que está o Marcos, porque ele deixou ele sair. Bruno diz para ver se Marcos cresce na vida. E Lia diz que ele mandou Marcos ir embora. Eu não mandei, eu só soltei as rédeas. Lia diz que Marcos sempre teve as rédeas soltas. Bruno pergunta se ela não. Ela diz: tá legal, pai, o senhor está certo. Eu já fiz tanta besteira nessa vida que eu não tenho nem coragem de contar. Bruno diz para ela então não contar, porque ninguém está cobrando. Lia pergunta para o pai se ele descobrisse que Leia tinha outro, o que ele faria. Eu não sei, filha, eu não sei. Lia pergunta se ele mataria ela. Bruno fica pensativo. Marcos diz para a falsa Marieta que o tio dela tratou ele muito bem. Ela diz que é um milagre porque ele não é uma pessoa fácil. Marcos diz que ele imagina. Mas a verdade é que ele gostou mesmo de você. Marcos diz que Jeremias não fez muitas perguntas. Mas ele não faz mesmo, ele parece adivinhar as coisas. Marcos diz que ele ouviu muito falar dela desde quando ele chegou por lá. Ela pergunta o que ele ouviu. Ele diz muitas coisas que o povo falava na cidade. Ela diz, por exemplo, que você chegou há muito tempo por aqui e que ele nem sabia que você existia. Ela pergunta onde foi que ele ouviu isso. Marcos diz no posto de gasolina onde eu abasteci meu carro, no restaurante do hotel. Parece que o povo tem uma certa bronca sua. Ela diz, claro, eu cheguei aqui exatamente na hora em que o meu tio estava se preparando para dividir tudo que ele construiu na vida com esse povo. Marcos diz que isso para ele parece maluquice. Ela diz que não, no ponto de vista de Jeremias não. Ele achava que não tinha herdeiros e não queria deixar as coisas para o governo. Bom, eu não sei, eu não entendo de nada disso, só o que ele me falou. Marcos pergunta se Jeremias não tem filhos. Ela diz não, nunca teve. E Marcos pergunta se nem outros sobrinhos ou irmãos. Ela diz não, do lado dos Berdinaz, estão todos mortos. Marcos pergunta como assim? Ela diz que eram 4 irmãos e só sobrou ele. Marcos pergunta se eram todos homens. Ela diz não, tinha uma mulher. E Marcos diz, poxa, com tantos irmãos e só você de sobrinha. Ela diz só.
Marcos diz que é muita sorte dela mesmo, né? Ela diz, é muita sorte. Se eu não comentar o fato que eu perdi a minha família inteira num acidente de caminhão. Marcos pergunta, como assim? Ela diz que não quer falar disso. E ele diz que entende. Eu vou dormir porque o seu tio vai sair cedo, né? Ela diz que é melhor porque ele vai cansar de andar com ele. Ele diz que precisava estar em forma e dá boa noite para ela, dizendo que ele adorou conhecer ela. Ela diz que também adorou conhecer ele. Marcos fica pensando, ele é o meu tio e eu tô aqui vestindo o pijama dele. Ele me recebeu tão bem. O que ele faria se soubesse quem eu sou de verdade? Se eu contasse para o meu pai, ele não vai acreditar. Pro que ele tem de grana e que eu pensei que o meu pai fosse milionário. E ele vai deixar tudo para essa tal Marieta. Será que ela é minha prima mesmo? Ou é uma vigarista, como todo o povo da cidade diz? Eu vou ter que ir com calma e ainda por cima a diaba é bonita. Eu levava ela para casa na maior. Ela me disse que eram 4 os Berdinazzi e uma era mulher. É a minha avó Giovana. Eu sou herdeiro disso tudo e eu vou cobrar dele. Eu ainda não sei exatamente quando, mas eu vou cobrar. Ana diz na mesa para Zé do Araguaia que de repente Bruno pode cismar de levar Luana para a casa dele de Ribeirão Preto. Ele pergunta se Luana iria querer isso. Eu nem sei mais isso, seu Zé, mas dá até medo de pensar. Então nem pense, nesse mundo a gente tem que saber qual é o lugar da gente. Luana se chateia pelo que ele disse, pede licença e se retira da mesa. Agora danou-se, eu falei alguma coisa demais, dona Ana. Se ela está apaixonada pelo patrão ou será que você não sabe? Ele pergunta do que ela está falando. Ela diz que não sabe. Não sabe ou não está querendo falar? Eu já disse que eu não sei. Ele diz que aí tem coisa. Fausto continua procurando o corpo de Olegário e diz como é que eu vou encontrar um cadáver no meio de 4 milhões de pés de café. Se ele conseguiu se levantar baleado do jeito que estava, ele não pode ter ido muito longe. Será que alguém encontrou o corpo dele? Não, se tivessem achado, a notícia já teria se espalhado. Luana ouve o barulho de um avião, mas se entristece quando vê que não é de Bruno. Zé do Araguaia aparece e diz que agora qualquer tuiu que passa, ela pensa que é o avião dele. Ela pergunta se ele estava espiando ela. E ele diz, não, espiando não, eu estava procurando para modo de ter um dedo de prosa com você. Ela pergunta que prosa. Zé diz que Dona Ana não contou nada para ele, mas ele já estava muito desconfiado. Luana pergunta do que ele desconfiou. Zé pergunta se é preciso ele falar. Luana sem graça diz não. Eu já sabia, Luana, você não sabe mentir, esse é o seu defeito. Luana diz que ela não quer falar sobre isso. Zé diz, mas eu quero. Olha, já faz tempo que eu conheço o senhor Bruno Mezenga e eu já estava desconfiado desse interesse dele, dessa proteção dele com você. Ele não te trouxe aqui à toa, foi de caso pensado. Você é uma moça muito bonita, Luana. Luana manda ele parar com isso e ele diz que se não fosse a dona Ana, que ele gosta muito, ele ficaria embeiçado por ela. Luana diz, pelo amor de Deus, e ele diz que está falando isso com todo respeito e diz que ela é a filha que ele e a dona Ana não tiveram nessa vida. Luana fica feliz e diz que ela quer o bem dos dois também. É por isso que nós se preocupa com você, mas eu não devia ter vindo para cá não. Ele pergunta para onde ela iria, se ela iria se juntar com aqueles sem terra que não tem nem aonde cair morto, ia pro corte de cana. Luana diz que ela não sabe. Zé diz besteira e pergunta se ela dormiu com Bruno. Luana assume que dormiu. Zé pergunta se Bruno obrigou ela. Luana diz que não. Ele pergunta se ela foi porque quis. Ela diz foi. E ele pergunta se agora ela está arrependida. Luana diz que não e que foi tudo culpa dela. Ele sorri e diz, tá certo, você não puxou o facão para ele a modo de cortar as coisas, né? Luana diz que ela não puxou o facão para Bruno. Foi você quem quis. Luana diz foi. Zé pergunta, e agora, você tá esperando o quê? Ela diz, eu estou esperando ele. Zé diz, danou-se de acho. Zé do Araguaia pergunta se ela vai se contentar com pouco, porque Bruno nunca vai ser dela. Ela diz que para quem nunca teve nada nessa vida, o pouco é muito. Luana ouve o barulho de um avião chegando e diz que agora é Bruno e sai correndo. Bruno diz para o piloto dele que tudo que ele mais gosta na vida dele, com exceção dos filhos dele, é claro, tá aí embaixo nessas terras, viu? Esse rio Araguaia que desperta cada paixão. O piloto sorri.
Bruno diz: essas terras aqui eu conquistei a duras penas. Gastei uma boa parte da minha vida e parece que quando eu tô voltando para cá eu tô renascendo. O piloto pergunta do que ele está falando. Bruno diz: de uma vontade de viver que está me dando, companheiro. O piloto sorri. Luana vê Bruno aterrissando e ele olha para ela. Marcos agradece Jeremias pela estadia dele na casa dele e diz que ele volta. Jeremias diz que ele será muito bem-vindo. Marcos olha para a falsa Marieta e diz que foi um prazer conhecer ela. Ela diz: volte mesmo, e Marcos diz: volto. Eu aprendi demais com seu tio. Jeremias diz que ele gostaria muito de conhecer as fazendas dele, até mesmo para ele esquecer essa história de querer abandonar a criação de gado de corte para entrar nessa aventura do leite. Ela diz que gostaria também de conhecer. Marcos fica preocupado e diz: conhecer as minhas fazendas? Jeremias faz com a cabeça que sim, por que não? E Marcos fica sério olhando para ele.